Bom dia, domingão! Resolvi bater um papinho aqui contigo hoje, nesse domingo. Acho que eu nunca tinha feito uma live fora do ambiente, né? E hoje me deu uma vontade de vir aqui nessa natureza para fazer um momento stop com você. Para compartilhar um pouquinho desse assunto que mexeu muito comigo, que eu acredito que eu nunca tinha parado realmente com presença para pensar sobre isso. E eu estava hoje aqui escrevendo, né, agora de manhã, minha newsletter, que eu publico lá no LinkedIn. Convido você a se inscrever lá também. Depois eu posto aqui nos stories. Estava escrevendo sobre isso, sobre as consequências de um vírus que se tornou para muitos, ou para a nossa humanidade, escutamos muito sobre isso, tornou-se uma cultura na nossa vida. A cultura do imediatismo. E eu estou chamando isso de um vírus, né, para a gente refletir como se fosse um vírus e quais as consequências desse vírus para a nossa vida como um todo. Você como pessoa, você como profissional, o que está acontecendo, quais são os impactos e as consequências do imediatismo na sua vida. Na última sexta-feira eu mediei uma roda de conversas com uma equipe maravilhosa, 70 pessoas nessa roda, onde a gente refletiu justamente esse assunto e eu resolvi refletir ainda mais hoje aqui nessa live, compartilhar com você algumas questões, resolvi escrever sobre isso, porque como eu disse, esse é um assunto que me impactou muito e eu nunca tinha parado realmente com presença, até porque eu também sofro, né, com esse vírus, ele também mora aqui na minha casa, no sentido de buscar as respostas imediatas para todos os desafios e para todos os problemas que aparecem na nossa vida. Então, refletir sobre as consequências desse vírus hoje é mais do que importante, é urgente para você, para sua carreira, para suas relações. Até para que a gente não compre a ideia de que realmente fazemos parte e temos que viver no imediatismo. Porque, gente, as consequências são inúmeras. As consequências podem ser letais. Sabe por quê? Porque é exatamente essa cultura, que para mim não é cultura, é uma anticultura, que está levando a grande humanidade ao adoecimento. Ansiedade. Ansiedade é fruto do quê? Já parou para pensar sobre isso, né? É óbvio que se a gente fizer uma análise superficial do imediatismo, ela tem, aparentemente, consequências positivas, porque te levam, por exemplo, a uma competitividade que hoje em dia em muitos ambientes é valorizada, te leva a acreditar que essa competitividade vai fazer com que você cresça na sua carreira. E, em certos pontos, sim, ela vai te ajudar. Mas, colocando essas consequências numa balança, o imediatismo mais te fortalece, te empodera, ou ele te prejudica, te adoece, te leva a uma paralisia. No imediatismo existe uma tendência, existem tendências comportamentais. Inclusive, se você for olhar para esses comportamentos, eles estão todos colocados em caixinhas e as pessoas, nós seres humanos, estamos repetindo isso. Então, aquela máxima que diz que nós somos únicos, vai se perdendo, vai escorregando, você vai se escorregando de você mesmo. Porque quando você está imerso no imediatismo, os seus comportamentos são muito parecidos no dia a dia. É como que se fossem máquinas de repetição de ações, de escolhas, de comportamentos que nos levam imediatamente à busca do prazer imediato. A busca de um prazer imediato.
e também a fuga da dor. Porque quando os desafios acontecem na nossa vida, e obviamente você lida com desafios aí todos os dias, não é só uma vez na vida. Todo dia no seu ambiente profissional, no seu ambiente familiar, você vai lidar com desafios. Isso faz parte da nossa, da natureza humana, isso faz parte da nossa evolução aqui. Então, diante desses desafios, digamos assim, que a escolha imediata é me proteger, é fugir ou é buscar o prazer. Então, o imediatismo nos leva ao prazer imediato em primeira instância. O que seriam essas escolhas colocadas em caixinhas, esses comportamentos encaixotados que nós estamos repetindo? Pode ser uma comilança, pode ser o acesso incontrolável às bebidas, né? Seja álcool, seja lá o que for. O acesso incontrolável à pornografia, que torna-se um vício, que imediatamente traz um prazer, mas logo ali está trazendo grandes problemas para homens e mulheres. Prazer imediato está nas fofocas, está em relações nocivas, está na reclamação, está na ingratidão. O prazer imediato está na crítica, está nos julgamentos. Tudo isso faz com que você, eu, a nossa humanidade, faça aí um check-out o tempo todo. Então a minha reflexão, ela veio muito em torno disso. O imediatismo está nos levando cada vez mais a fazer um check-out, gente. O check-out quer dizer o quê? Você fora de você. O check-out quer dizer o quê? Que você cada vez mais olhando para fora. O check-out, ele não te permite curtir um céu bonito, uma natureza, um sol. O check-out não te permite respirar com presença. O check-out não te permite ficar aqui nesse ambiente fértil agora, degustando essas ideias. Não, imediatismo, não. Imagina, não vou ficar escutando o que a Silvana está falando até o final aí não, porque eu tenho pressa, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que consumir. E a gente não se dá conta de que a gente está consumindo algo que não está, nós mesmos não estamos selecionando. Então, as redes sociais é um outro exemplo de busca pelo prazer imediato, não seletivo. Quando você passa horas e horas rolando aí o seu feed e nada te preenche. Quem você segue? O que você escuta? O que você faz horas e horas nas redes sociais? O imediatismo está na nossa impaciência para ouvir os áudios de WhatsApp. Escuta, me diz, você escuta aí os áudios do WhatsApp no 1.0? Ou tá no 1.5, 2, 2,5? Como é que tá? Quando você vai fazer um download de um arquivo, de um PDF, e é um PDF um pouquinho mais pesado, você tem paciência para esperar esse download? Você fala, não, depois eu faço isso. E de repente era uma coisa importante para você, para o seu desenvolvimento, para suas técnicas profissionais, e você acaba não fazendo esse download, porque o imediatismo, esse vírus letal, não deixa com que você viva na presença. O imediatismo, esse vírus letal, ele diz pra gente que o passado não importa. E ele diz também que, já que o futuro é incerto, para que eu vou planejar alguma coisa? E de certa forma, eu concordo com isso. Por quê? Porque realmente o passado, ele não existe mais, ele é uma ilusão. E cada hora a gente dá uma interpretação diferente para o nosso passado. Você já percebeu isso? Mas o imediatismo, ele se torna letal, esse vírus, quando você não enxerga nenhum aprendizado no seu passado. E quando você faz check-out a todo momento com medo do futuro. Porque primeiro ele te causa ansiedade, que está se tornando uma doença no nosso meio.
E essa ansiedade leva ao medo. E aí a mente fica cheia de preocupações, imersas no imediatismo, não se permitindo ser humano, não se permitindo adentrar na raiva, por exemplo. Porque quando eu não entendo a minha raiva, eu vou guardando, porque agora eu não posso sentir, porque o imediatismo diz pra mim que eu não posso sentir. Por isso que eu vou fazendo check-out a todo momento. Sentir é pecado, hoje em dia. E é o vírus, imediatismo, que faz isso com a gente. Então eu vou fazendo check-out. Eu não posso sentir essa raiva, eu não posso entender essa raiva. Só que vai chegar um ponto que essa raiva vai se tornar tão grande, tão nociva, que ela vai ter que escorrer de alguma forma. E aí, geralmente, ela escorre na raiva, na agressividade. Você mutila o seu corpo, ou você quebra coisas, ou você destrói relações. E o adoecimento vem, gente. Então, olha quantas consequências do imediatismo, desse vírus. E tem outras consequências, por exemplo, na sua carreira. O que eu mais visualizo hoje no ambiente corporativo, por exemplo? Os profissionais que não se acham competentes ou não acham que aquele ambiente vai trazer benefícios a curto prazo e pedem as contas ou começam a desenvolver comportamentos totalmente nocivos, fazendo com que a empresa te desligue, porque é isso que você quer. Você quer partir para outra, porque nessa ânsia de querer um lugar, nessa ânsia de sentar na janelinha, isso não acontece logo, você acha que aquilo ali não te serve mais, você acha até que você mesmo está sendo incompetente naquele ambiente. Então você acha que indo para um outro ambiente, buscando outras oportunidades, não dando um tempo para que as suas relações nesse ambiente se maturem, não dando tempo, um tempo saudável para que as suas tarefas, para que as suas metas sejam atingidas, e aí você já procura um outro local, e aí causa transtornos, e aí daqui a pouco se arrepende. E aí daqui a pouco você vai se sentir culpado. Então o imediatismo, ele causa isso também, uma culpa grandiosa, porque você fez uma escolha irracional. O imediatismo nos leva a fazer escolhas irracionais, porque não deu tempo de usar o meu cérebro, que está aqui, ó, que é o mais evoluído da espécie, que só nós, os espécies humanos, né, temos acesso. Mas o imediatismo, ele nos cega tanto que a todo momento fazemos escolhas irracionais. E aí vem aquela culpa grandiosa, vem a autopiedade, o vitimismo. E aí, quando acontece isso, tem espaço para relações saudáveis? Muitas vezes não. E aí o que acontece? Você vai buscar respostas para os seus desafios, para as suas questões em terceiros. Em terceiros que fazem check-out o tempo todo. Não são as pessoas que fazem check-in que você busca para se aconselhar, para conversar, para ampliar a sua consciência. Não. Muitas vezes você está buscando pessoas na mesma frequência. As pessoas que estão fazendo check-out o tempo todo, gente. Olha aí quantas consequências. E quando eu busco essas pessoas que estão fazendo check-out o tempo todo para me ajudar, para me dar conselhos, eu não vejo saída, eu vejo só um labirinto. Ou essas pessoas apoiam uma escolha que não vai ser positiva para a minha vida. Então, olha o quão importante é nesse mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível, instável, que muda o tempo todo. Olha a importância de você fazer o check-in. Mas o imediatismo não deixa você fazer o check-in. O imediatismo, ele te leva para o check-out o tempo todo. O imediatismo te leva para uma ânsia
de ter e criar e produzir. E aí o seu senso de tempo, ele também perde propriedade no presente. Porque aí o que você entende do seu tempo presente? Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para me conhecer. Eu não tenho tempo para pensar no que eu estou pensando. Eu não tenho tempo para analisar as minhas ações, os meus atos. Eu não tenho tempo para refletir o comportamento que eu tive no meu dia que não foi legal. Por quê? Porque eu tenho que produzir, consumir, produzir, consumir, produzir, consumir. E esse é um ciclo totalmente repetitivo, irracional e que traz consequências nocivas. A curto prazo mesmo, a médio, a longo. Se eu não tenho tempo para analisar o meu pensamento, eu não tenho tempo para ter relações positivas, saudáveis. E eu continuo procurando pessoas tóxicas, pessoas que só fazem o check-in, o check-out o tempo todo. Eu sempre estou atarefado demais. Eu nunca tenho tempo para mim. Se eu não tenho tempo para mim, para autopesquisa, para autoanálise, esquece, gente. Esquece porque o vírus tomou conta, ele te picou de uma tal forma que a cegueira, ela é grandiosa. Então, olha só, a gente tem a oportunidade hoje de olhar para isso, olhar para esse vírus do imediatismo e fazer escolhas racionais, escolhas. Oiê, para quem tá chegando, eu tô tão empolgada aqui que não tô nem falando oi para vocês. Para fazer escolhas irracionais. Esse vírus, ele é letal, gente, imediatismo. Ele é letal. Ele me fez refletir tanto sobre isso, mas tanto, que por isso que eu vim aqui hoje, nesse domingão, para compartilhar essas reflexões com você. Então, olha só, a ansiedade que nós vivemos hoje é consequência do imediatismo. A ansiedade, a depressão, o medo do futuro, a paralisia, a falta de planos curtos. Não estou dizendo para você planejar toda uma vida, estou dizendo para você fazer um plano de 3 meses. O apego às redes é letal, porque ele te leva a comparações, ele te leva a decisões precipitadas, ele te leva a um sentimento exacerbado de inferioridade. O imediatismo é fruto da tecnologia, das redes, do avanço das redes. O que o TikTok faz com a maioria das pessoas? Faz check-in ou faz check-out? Tenho certeza que faz check-out. É mais uma anestesia. Então, a rede precisa ser usada, a rede social precisa ser usada de forma saudável. Então, você está percebendo que isso está te anestesiando, está te levando ao check-out, está te deixando desajustado, você não está sabendo lidar com as suas frustrações? Opa, peraí. É a oportunidade que você tem de respirar, retomar a razão, retomar o seu poder pessoal, associar aquilo que você é em essência e sair da postura infantil do prazer imediato. Porque tem sim uma postura infantil nossa, imatura, que almeja o prazer imediato, que busca o prazer imediato nas relações, na comida, nos vícios de comportamento, nos vícios das palavras, nos diálogos, nas fofocas. Então, para sair disso, eu preciso crescer. Eu preciso crescer para fazer escolhas muito mais assertivas e racionais. Quais são os remédios para esse vírus letal, para ele não se tornar letal? Quais são os remédios para você não ser vítima do imediatismo? Óbvio que eu vou falar aqui do autoconhecimento, da autopesquisa, de dar um tempo para você durante toda a sua vida, não é só agora não, tá? Pausas, descansos, procurar apoio profissional, aprender coisas novas, porque olha só, no imediatismo as conexões estão tão repetidas, né? O pensamento é sempre o mesmo porque eu estou fortalecendo aquela conexão. Então, se eu quero ter novos pensamentos, eu tenho que desenvolver novas conexões. Aprendo novo, busco uma coisa nova para você aprender nessa semana que está se iniciando, sabe? Cuidado para não cair no vício, né?
do esgotamento mental, porque não é fazer por fazer, tem que ter, gente, um objetivo aí, usar a razão com mais assertividade, buscar relações saudáveis para sair do imediatismo, respirar todos os dias conscientemente, senão você não vai conseguir, tá? Para ativar a razão, eu preciso respirar conscientemente. Seleciona o que você vê, escuta, come, bebe, que você fala. Veja o que te nutre, porque daí vem um corpo saudável, uma mente saudável. Aprofundar no seu ser. O ter é importante? É, mas aprofunde no ser. E desenvolva a responsabilidade de fazer isso com as pessoas que estão ao seu redor. Você é líder aí na sua casa. Você é líder na sua empresa. Mesmo se você não ocupa um cargo de liderança. Você é líder. Então, olha só, leve as pessoas a refletir sobre as suas questões ali imediatas, para sair do imediatismo, a entender o que estão sentindo. A ansiedade está tão grande, então peraí, vamos respirar um pouquinho aqui, todo mundo junto, nessa reunião de trabalho, para sair dessa ansiedade, entender o que está acontecendo comigo, com o grupo, com o time, com o negócio, com a empresa. Eu gosto muito de focar o meu trabalho trazendo saúde para o trabalho, porque trabalho é um pilar importantíssimo na nossa vida, é onde está o nosso senso de propósito, é onde está a nossa energia vital, é daí que você traz o sustento para você, para os seus. Mas se esse sustento não estiver contido na presença genuína da sua essência, isso vai ser um veneno. Vai ser um veneno para a sua imunidade, vai ser um veneno para suas relações, vai ser um veneno nas suas emoções, vai ser um veneno no seu modo de pensar. Então, como é que eu vou ajustar a minha vida e como é que eu vou realmente entender que o dinheiro que está entrando na minha conta, ele vai ser positivo? Ele vai ser congruente àquilo que eu quero conquistar, àquilo que eu quero realizar. Como é que eu vou fazer isso de uma forma saudável, gente? Então, o imediatismo, ele tem nos levado para o fundo do poço, para a solidão. Por que solidão? Mesmo estando cheio, repleto de pessoas, você está sempre sozinho, porque você está se conectando com pessoas, com situações, com falas, com pensamentos que não vão te ajudar, que não estão te ajudando em exatamente nada. E quem está comigo aqui ao vivo está fazendo sentido essa reflexão, gente? Porque é uma reflexão muito profunda. É uma reflexão que a gente precisa trazer para que a nossa natureza esteja viva com a gente. Para que realmente você sinta a sua natureza surfar com você no seu dia a dia. Para que você sinta que a sua natureza esteja presente nas suas tarefas diárias. Entende? Muitas vezes falta sentido na vida porque estamos conectados com o imediatismo. E o imediatismo, como eu disse aqui, ele cega, ele adoece. Então, olha, podemos tirar várias conclusões desse nosso bate-papo, desse nosso stop do domingo aqui. Inúmeras conclusões. Eu vou deixar essa live salva. Eu gostaria muito que você deixasse lá uma conclusão, se possível, para que a gente possa fazer esse ambiente fértil sair do imediatismo. Acessar o ambiente fértil, você não vai conseguir acessar o seu ambiente fértil no imediatismo. Então, reflete sobre essa palavra, sobre essas palavras, sobre tudo isso que eu trouxe aqui. Deixa um comentário lá. Qual foi a sua conclusão hoje, nesse domingão? Ou se você está assistindo depois, né? Que eu sei que muitas pessoas assistem depois, deixa aqui o que te tocou e o que você vai fazer de repente, uma conclusão imediata em relação ao imediatismo. Você tinha parado para pensar sobre isso, realmente? Sobre as consequências desse vírus? E o que fazer para sair disso? Respirar, se conectar com pessoas positivas, saudáveis, agradecer mais, nutrir o seu corpo. Então, se preocupa com o que você come, com o que você bebe.
se preocupa com o que você pensa, autopesquisa constante, faz uma avaliação todos os dias, no fim do seu dia, do que aconteceu, do que você falou, o que você fez, recalcula a rota, o tempo todo. Daqui a pouco vou também publicar uma newsletter lá no LinkedIn, vou postar aqui para você ler um pouquinho mais sobre isso e se implicar com as suas questões. Eu sou a Silvana Girardi, eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, meu trabalho vai muito além do que muitas pessoas sabem, então além dos atendimentos individuais, proporciono aí mentorias, treinamentos, workshops, presto serviço para as empresas nas rodas de conversas, workshops, treinamentos, palestras. E você aí, se é uma pessoa que quer acessar o seu ambiente fértil, conte com este canal, conte comigo, com os meus parceiros, com a minha equipe, porque certamente sair desse imediatismo, se vacinar contra esse vírus é importante nessa era. Beijo, bom dia, boas conclusões. Espero você, tá?